Olá, queridos alunos, nós aqui novamente reunidos, professora Suzana, dando continuidade então às nossas dicas para o concurso da Polícia Civil Fundatec. Bom, hoje, dando continuidade ao nosso vídeo anterior, nós vamos continuar trabalhando com o estado de sítio e o estado de defesa, que está dentro da Constituição, inserido dentro do item específico da defesa do Estado e das instituições democráticas. E hoje o nosso ponto, então, do estado de sítio e estado de defesa vai ser sobre as restrições aos direitos e garantias fundamentais. A diferença entre o que pode ou não ser restrito no estado de defesa, o que pode ou não ser restrito no estado de sítio, em caso de transformação de estado de defesa ou no caso de estado de sítio por questão de guerra declarada. Vamos então acessar os nossos esquemas para que a gente possa então mostrar essas diferenças e na sequência resolver questão de prova para entender como isto funciona. Então vamos lá, vamos acessar os nossos esquemas. Bom, acessando então os nossos esquemas, nós podemos ver o mesmo esquema do nosso tópico anterior, só que agora as medidas então que podem ter restrição. Mesmo esquema, 136, estado de defesa, estado de sítio do 137, inciso 1, que é o caso da transformação do estado de defesa, ou o caso do estado de sítio do artigo 137, inciso 2, que é o caso de guerra declarada. Vejam, tanto no caso do estado de defesa e do estado de sítio, nós vamos ter aqui as diferenças como questões de prova, como confusão. Já o estado de sítio, em caso de guerra declarada, ele é diferente. Por que ele é diferente? Porque, em regra, qualquer tipo de direito ou garantia pode ser suspensa nesse período, desde que preenchidos os requisitos constitucionais, que é a questão da temporariedade, enquanto durar a guerra ou a resposta à agressão armada. Então, no caso de estado de sítio, em caso de guerra declarada, qualquer tipo de restrição. Agora, a confusão vai estar na questão de prova em relação ao estado de defesa e no caso do estado de sítio do artigo 137, inciso 1, porque aí existem diferenciações. Aquilo que é igual, normalmente não é questão de prova, vai cair aquilo que é diferente. Então, os dois primeiros itens são iguais. Os dois pode ter restrição em relação ao direito de reunião, os dois podem ter restrição em relação ao sigilo da correspondência. Os dois podem ter restrição em relação ao sigilo da comunicação telegráfica e telefônica. Agora, o estado de sítio, ele pode ter mais restrições. Quais são elas? Prestação de informações à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, exceto os pronunciamentos parlamentares. E mais, no caso de estado de defesa, a restrição é em relação à ocupação, o uso temporário de bens. Já no caso de estado de sítio, é requisição de bens e pode haver intervenção. Só que olhe cuidado, só pode haver intervenção em empresas de serviços públicos. Aqui tanto faz se a empresa é uma empresa pública ou se é uma empresa privada. O que tem que estar preenchido aqui é ser prestadora de serviço público, ou seja, empresa de serviços públicos, certo? Então, cuidado, porque não é empresa privada, é empresa de serviços públicos. Outra diferença é que no caso do estado de defesa, a prisão só é permitida em caso de flagrante delito ou ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Já no caso do estado de sítio, a restrição pode ser a detenção em edifícios não destinados a acusados ou condenados por crimes comuns. Então, diferença em relação à prisão e à detenção no estado de sítio e no estado de defesa. E por último, no caso de estado de defesa, a vedação da incomunicabilidade do preso, que nós não temos no caso do estado de sítio, e temos então a busca e apreensão de domicílio ou obrigação de permanência em locais determinados, né? Então,
Principalmente nas questões de prova, vocês vão encontrar a questão em relação à detenção e à prisão e a intervenção ou requisição, né, específica quando é estado de sítio ou estado de defesa. Vamos então verificar a questão de prova, juntando o nosso vídeo anterior, que é em relação à diferença de autorização ou não do Legislativo e do Executivo para o estado de defesa e estado de sítio, e agora então juntando com a questão da restrição em relação aos direitos e garantias fundamentais. Olha a questão de prova. A respeito das disposições constitucionais acerca da defesa do Estado e das instituições democráticas, assinale a alternativa correta. A. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de defesa. Errado. O estado de defesa primeiro é decretado pelo Presidente da República para depois ter a autorização do Congresso Nacional. Então, o erro ali é pedir a autorização do Congresso. Não. O estado de defesa, ele não passa primeiro pelo Legislativo. Ele é decretado pelo Presidente e depois ele passa pelo Legislativo. B. Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Tudo certo, ou seja, estado de defesa, primeiro o Presidente decreta, depois ele encaminha o Congresso Nacional em 24 horas, e o Congresso Nacional, então, vai decidir pela maioria absoluta. Tudo certo. O que está errado na C? O Presidente da República, ao solicitar a autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido. Até aqui tudo certo. Devendo o Congresso Nacional decidir pela maioria absoluta e não pela maioria simples. Então, o erro aqui é a maioria simples. D. Na vigência do estado de sítio decretado, no caso de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a eficácia de medida tomada durante o estado de defesa, é o 137, inciso 1, poderão ser tomadas contra as pessoas as medidas consistentes em detenção em edifícios destinados a acusados ou condenados por crimes comuns. Tudo certo até aqui. Agora vem o erro, ó. E intervenção em empresas privadas. Não é intervenção em empresas privadas, é intervenção em empresas prestadoras de serviços públicos, tá? Serviços públicos. Então, o erro está bem no finalzinho. E, na vigência do estado de defesa, a prisão ou detenção de qualquer pessoa, na vigência do estado de defesa é só prisão e não detenção. A detenção é no estado de sítio. Então, já está errado por esse item ali. Ok? Viram como uma questão de prova junta toda a questão do estado de sítio e estado de defesa, tanto a questão da autorização como o controle, como a restrição em relação aos direitos e garantias fundamentais. Então, é uma questão muito utilizada nesse sentido em termos de questões de prova. Espero que tenha auxiliado a dica de hoje e a gente se encontra, então, no nosso próximo encontro para dar continuidade às dicas para a Polícia Civil. Bom estudo e até o nosso próximo encontro.